momento de vencer um acordo e a quantia não é suficiente para honrar o compromisso. A saída para muitos é tirar de um lado para cobrir do outro. Mas no mês seguinte, já desesperados, recorrem a empréstimos. Pessoal, consignado, penhor, financiamento, cheque especial, rotativo do cartão ou mesmo agiotas. Eu acabei contraindo uma dívida com vários agiotas. Para resolver um problema, era um valorzinho baixo a princípio e acabou se tornando uma dívida aos meus olhos impagável. Perder o controle das contas e acumular dívidas. Ao invés de progredir e seguir adiante, os passos travam por causa de uma barreira chamada atraso na vida financeira. São anos de estagnação e vida travada. Há 3 meses eu não vendia nada, absolutamente nada. Eu saía para vender nada, era por telefone, não vendia nada. Na minha casa não era pobreza, na minha casa era miséria mesmo. Nós chegamos à época de termos 3 dias sem ter comida para comer. Dívida de cartão, loja, tudo isso somou um valor de R$30 mil. Com tanto atraso na vida financeira, como compensar o tempo perdido? Para essa pergunta, só há uma resposta. Se você não cuida da sua vida espiritual, se você é uma pessoa que não coloca Deus em primeiro lugar, você não zela pela sua vida espiritual, não há uma comunhão com Deus, não há intimidade com Deus, não tem como mudar. Quando você se torna obediente à palavra, quando você é uma pessoa de propósito, de oração, você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, você pode ter certeza que você vai vencer. Porque a base de tudo é a vida espiritual. Tendo obediência, seguindo todas as direções, e daí a dívida foi caindo, a dívida foi despencando, foi negociando, fui pagando. Quando foi em janeiro eu já estava só com 5 agiotas e agora eu estou aqui para contar que acabou a dívida. Depois do pacto, da aliança com Deus, eu vendi em um dia o que era para 2 meses. Eu comecei a praticar lá fora, fazer exatamente como o Espírito Santo direcionou. Em menos de 3 meses eu já tinha sanado ali cerca de 200 mil. Como? Não sei. O Espírito Santo deu direção, faz um negócio aqui, outro negócio ali, e quando eu vi, eu falei, opa, até eu tomei um susto, né? Falei assim, pô, sério? Tudo isso? Mas Deus honrou. Pedi para Deus me ajudar, né? Me dar condição de eu pagar aquela dívida ali. Aí foi numa oração que eu fiz na reunião, né? Da igreja, eu fiz essa oração, pedi a Deus para que Ele me desse uma direção, para que eu cumprisse, né, pagasse todas essas dívidas. E em 3 meses, eu queria pagar em 3 meses a dívida. E faltava 2 dias para fechar os 3 meses. Para honra e glória do Senhor Jesus, eu paguei tudo, não devo nada a mais. Se o seu esforço e empenho não te tiram da posição de fracasso, miséria, dívidas e humilhações, chegou o momento de você virar a página. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Eu quero deixar o nosso SOS à sua disposição, o 011-3573-3510 e o 011-3573-3500. 3510 é o SOS da prosperidade com Deus. Nós acompanhamos aí, no começo de programa, essa matéria, histórias de pessoas que com uma direção divina, conseguiu pagar uma dívida, sair de uma situação complicada, apertada. Quando Deus dirige a vida de uma pessoa, Ele leva a pessoa até o sucesso, até o progresso. A bênção está com Ele. A Bíblia fala que a bênção de Deus enriquece e com ela não vem o desgosto. Por outro lado, a história que eu vou colocar agora de um casal que teve ali na sua vida a direção do mal. Ele começou jogando e com o vício dos jogos, ele foi parar nas mãos dos agiotas. Você nota que quando Deus dirige uma pessoa, dá tudo certo. Quando o mal entra na vida de uma pessoa, e entra porque abre a porta. Não pense a senhora, o senhor, você que está me assistindo, que o mal, ele diz assim, olha,
eu vou entrar na vida de qualquer um. Não existe isso. Só entra quando nós abrimos a porta. Assista o testemunho e eu já volto. Seu nome? Simone. Seu? Bruno. Quem vai falar dos dois? Qual foi a vitória, pois pegou aliança? Ô bispo, nós fomos convidados por uma amiga da Simone em agosto do ano passado para estar vindo para cá, né? Nesse período a gente não estava vivendo, estávamos sobrevivendo, né? Meus filhos, eles tinham celulares de última geração, meu filho tinha videogame, e a gente teve que vender tudo para pagar as contas. Até essas coisas dos filhos teve que ser vendida? Sim, o que me atrasou foi questão de jogos, né? Jogos de azar. Você era viciado? Quase isso. Todo viciado fala que não é, né? Mas quase isso. Então aí veio o quê? Veio pegar dinheiro com a agiota emprestado, né? Onde eu fiquei devendo alguns agiotas. E aí eu pegava, às vezes, ela mexe com festa, decoração de festa, né? E eu sou corretor de imóveis, não estava na área, tá? Então eu ajudava ela dentro das decorações. Então assim, cada dinheiro que entrava eu tirava R$100 e tentava jogar para quê? Para tentar ganhar e estar pagando as dívidas. Só que aí virou uma bola de neve. Em vez de ganhar, perdia mais. Nisso daí, foi essas contas com esses agiotas. Então, chegando próximo do final do ano, eu não conseguia pagar, começou a virar bola de neve. E a gente na fé aqui, né? Quando a gente começou em agosto, parecia que não ia dar certo. Porque acho que era tempestade, a gente estava passando pela tempestade. A gente tinha carro alugado, não pagava, era segunda-feira para poder vir para o templo, o carro bloqueava, porque a gente não tinha pago. Aí tinha que sair correndo, pedir Uber, às vezes vim de metrô, depois correr na hora de sair daqui para ir embora, para não perder o metrô. Mas não desistiram? Não desistimos, né? E aí quando foi em dezembro, eu estava com uma agiota no meu pé, eu cheguei do trabalho, né? E nisso eu pedindo direção para Deus. Pedindo direção, vivia em casa, na cama, deitado o dia todo. E aí, 2 clientes do nada me chamou, perguntando sobre imóveis. Eles não compraram, mas eu entendia que ali era a direção para voltar para a área da corretagem. Né? Voltei. Teve um dia que eu voltei do trabalho, em dezembro, estava sentado no sofá, recebi uma mensagem dos agiota. Ela estava até do meu lado. Aí ele falou assim para mim, ele cobrando de novo. Ele falou assim, você está firme na igreja? Que eu comentei com ele que eu estava indo. Eu falei, estou. Ele falou assim, por mais que eu mexa com essas coisas erradas, eu também vou na igreja. Eu acabei de vir da igreja. E Deus falou para mim perdoar sua dívida. Sua dívida está perdoada. Então essa foi uma das bênçãos, né? E depois daí, eu recebi um convite para coordenar um projeto próximo de casa lá, em Taboão da Serra, né? E joguei na mão de Deus, né? Joguei na mão de Deus, que seja feita a sua vontade. Esse projeto foi um sucesso de vendas, arrebentamos lá, né? E antes de falar isso, o que acontece? Depois de agosto, quando a gente começou, parecia que até as vendas da empresa dela chegou a ficar 15 dias sem vender. Tudo para vocês desanimarem? Tudo para a gente desanimar, só que a gente continuou na fé, né? Só que não obedecia. Então entrava dinheiro, o que acontecia? Depois a gente vai juntando, depois a gente paga, né? E aí desanimava mais ainda. No começo do ano agora, teve o propósito da agenda. O que você queria alcançar nos meses, né? E um dos meus propósitos foi o quê? Que eu queria quitar todas essas dívidas com agiotas até junho. Né? Como eu peguei esse lançamento e arrebentamos de vendas lá, meu dinheiro caiu hoje, né? Por conta do prazo de assinatura e liberação do dinheiro, caiu hoje. E hoje eu já terminei de fazer a quitação dos agiotas e paguei algumas contas dela também. E via quantas agiotas? Em torno de uns 30 mil. Está livre da agiota? Livre. Está livre das ameaças? Você está emocionado, que você está muito preocupado com isso? Quando a gente chegou aqui, a preocupação tomava muito conta da gente, né? Só que, através da sua palavra aqui, a palavra de Deus, que era aquela história, não se preocupe, só tenha fé e obedeça. Então, passei a não me preocupar mais com eles, né? Só acreditei, só confiei e acreditei, e está acontecendo. Agora não é mais jogo, agora é depender de Deus, confiar em Deus. Vocês estão começando na fé, eu atendi vocês quando chegaram aqui. Quem está te mudando não é a minha palavra não, é a de Deus, que é poderosa.
E isso é só o começo. Vocês vão aparecer muitas vezes aqui para dar testemunho. Ótimo. Foi aniversário da minha filha agora. Em dezembro foi do meu filho. Já comprei. Já devolveu o que eu tirei deles. Melhor ainda, né? Essa semana eu vou devolver o da minha esposa. E só prosperar daqui para frente. Deus abençoe. Abençoe. Que história, né? De transformação. E possa ser que você esteja vivendo a mesma situação. A sua vida se encontra sem direção. Você percebe que as coisas erradas que você tem feito não é normal. Segunda-feira, tanto às 7 como às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30, nós estamos distribuindo a nova aliança do pacto. Eu tenho falado aí para você trazer os cartões, o seu cartão de visita, traga. Eu estou mergulhando dentro de um recipiente com óleo, com um azeite santo, com suco de uva, os 3 elementos que testificam a veracidade da palavra de Deus aqui na terra. Está escrito isso. A água representa a palavra. O suco de uva representa o sangue do nosso Senhor. É o símbolo dele. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo. E nós vamos o ano todo nesse propósito. Eu não quero que você saia da sua casa, da sua denominação, do seu local de trabalho e venha aqui assistir uma reunião para visitar. Não precisa não. Venha você que está desempregado, você que está cheio de dívidas, você que se encontra sem paz, sem direção, sem vida. Você diz assim, eu já tentei de tudo, eu preciso de um socorro, eu preciso de um livramento, eu preciso de uma força maior para sair dessa situação que eu estou. Eu quero mudança na minha vida. E é o ano todo, nós vamos firme o ano todo, pondo em ordem a sua vida financeira. Não tem a sua casa, você precisa comprar a sua casa. Não tem um carro, você precisa comprar o seu carro. Não tem a sua empresa, você já precisa pensar num negócio próprio. Previdência no nosso país é um susto, viu? É uma coisa muito incerta. Você diz assim, eu estou pagando a minha previdência. Não, nesse país, meu amigo e minha amiga, é uma coisa muito incerta. Você precisa da bênção de quem? De Deus. E você tendo a bênção de Deus, você vai prosperar, você vai avançar. Eu vou colocar agora, para que você assista, mais histórias, mais depoimentos. Eu já volto. Como é que é o nome do senhor? Francisco. Francisco, vindo aqui segunda-feira, obedecendo. O que aconteceu? O que mudou na sua vida financeira? Olha, pastor, eu estava trabalhando de empregado numa empresa, estava sendo perseguido, humilhado, porque a gente que é cristão é sempre perseguido. E eu me revoltei, de, poxa, tem uma empresa, eu trabalho de empregado, estava alimentando essas pessoas e eu comendo melhor, né? Pior, né? Então me revoltei, saí da empresa, pedi as contas, trabalhei o dia normal como se fosse trabalhar o primeiro dia. Chegou o final do dia, eu cheguei lá com meus IPI, devolvi tudo Mas por que está acontecendo? Não, estou me demitindo. Mas o que aconteceu? Eu digo, não, estou me demitindo. E saí fora. Vim aqui na sexta-feira, falei para o senhor que tinha saído e ia pegar firme no pacto, que eu tinha me afastado do pacto. E não estava me fazendo bem. Eu não estava me fazendo bem porque eu estava me afastando da reunião. Você tinha parado de vir, Francisco? Tinha parado de vir. Parado e aí estaciona, né? Porque você tem aquele salário limitado. Aí eu vim, falei com o senhor, na sexta-feira o senhor disse, pode vir, vem na segunda. Peguei firme na segunda, vim segunda-feira às 7 horas da manhã. E chegando em casa, um cliente já me ligou, cliente antigo, me ligou, pode fazer um lançamento para ele. Ele estava em Minas Gerais. Me ligou se eu estava na disposição, eu queria chegar na quinta-feira, se eu podia sexta-feira fazer um lançamento para ele lá. Fui na sexta-feira, fiz um lançamento para ele, fechei o contrato com ele. E acabando esse, ele já tem um outro, né? Acabando esse serviço, já tem um outro serviço. E na sexta-feira vim aqui, falei com o senhor, e cheguei em casa, o telefone tinha uma mensagem lá, eu preciso que o senhor venha fazer um lançamento aqui. E eu fui lá no sábado de manhã e já fechei o contrato. Hoje já fui lá, fiz o lançamento do material todo pro rapaz e quinta-feira começo já a fazer o trabalho do rapaz. Você vê toda essa situação que ele passou no trabalho, que ele enfrentou no trabalho. Deus permitiu para que ele pudesse se revoltar. Você que está assistindo agora, acompanhando agora, e você vem sendo humilhado no seu local de trabalho. Você está vivendo o pior momento aí. Faz o que ele fez.
vem segunda-feira. É dessa situação de vergonha e humilhação que Deus vai te tirar. Compensa, Francisco, essa pessoa vir. Com certeza, aqui é uma injeção de ânimo, uma injeção de fé. Você sai daqui com visão, você sai daqui com direção. Deus... Muito mais vai vir na sua vida. Dona Alessandra, qual foi o resultado através do pacto com Deus? Quando eu cheguei na igreja, tem 4 anos atrás, eu trabalhava já para mim, só que estava tudo trancado, tudo amarrado. Então, eu comecei o pacto, fui aprendendo. Quando foi ano passado, aí eu fui trabalhar em empresa, depois voltei de novo. Aí, quando foi ano passado que eu fiz o pacto, primeiro dia do ano, da segunda-feira, e eu fiz aquele pacto na segunda. Quando foi na quarta-feira, eu conversei com a minha amiga, perguntei para ela, tu sabe de algum lugar para trabalhar? Acho que eu vou voltar a trabalhar, né? A senhora queria voltar a trabalhar para os outros. Aí eu conversei com ela, aí eu tinha feito na segunda, aí na quarta a gente conversou e fechamos a parceria. Aí quando foi, eu acho que no outro domingo, a gente já começou a viajar. E o mais incrível foi assim, que naquele final de ano, eu tive uma vontade de conhecer o Templo de Salomão. Eu disse, ai, meu Deus, já é tão difícil, mas eu quero ir lá, quero conhecer. E o meu emprego fez com que eu fosse toda segunda, naquele mês que a gente fechou a parceria, a gente estava no templo. Então, praticamente, uma vez no mês, a gente vai no templo. Realizou o sonho? Realizei. Valeu a pena? Muito. E vale a pena permanecer no pacto? Vale a pena. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Muito mais vai vir. Amém? E todas essas pessoas que a senhora, o senhor, você acabou de acompanhar, falando aí os seus testemunhos, as suas histórias, estavam assistindo um programa de TV, passando por lutas, por dificuldades. Deus falou com elas como está falando com você agora. Como está falando com você. Você não está assistindo esse programa por um acaso. Você pode estar assistindo agora morando na rua. Isso. Eu já atendi pessoas que dizem assim, olha, eu parei na frente de uma loja, estava o programa passando na TV, eu tomei a decisão de vir. Estou numa situação complicada. Eu atendi uma pessoa que disse assim, eu estava caminhando na esteira e na academia, estava passando o programa e eu tomei a decisão de vir. Eu não sei o local que você está agora, na sua casa, local de trabalho, morando de favor. Eu só sei de uma coisa, Deus está te buscando para transformar a sua vida, para mudar a sua história. Esse depoimento, essa história que eu vou colocar agora, é de uma pessoa que tinha tudo para ser feliz, mas na sua vida existiam muitos problemas. E esses problemas jogaram ela lá no fundo do poço. Assista e eu volto daqui a pouquinho. Meu nome é Luiz Montoya, tenho 42 anos, sou formado em publicidade e hoje atuo como corretor de imóveis. E até por conta da minha formação, eu sempre entendi que a Igreja Universal era uma especialista em marketing religioso. Uma instituição especializada em usar a crença, a fé de pessoas que não tinham conhecimento para se beneficiar financeiramente. E eu sempre, desde muito cedo, tive essa ideia e isso sempre me afastou não só da fé na Universal, como de qualquer outra oportunidade que eu pudesse ter tido de conhecer a Deus. Junto com isso, eu também tinha total preconceito, não só com a igreja, mas com quem frequentava. Porque, para mim, quem frequentava a igreja tinha alguma deficiência intelectual, de não entender, de não perceber que estava caindo numa coisa que não era de verdade. Eu levei a minha vida relativamente muito bem, tive uma boa formação acadêmica, tive um suporte muito grande da minha família, que até hoje eu sou muito grato, e tive um bom desenvolvimento financeiro, e me casei, e aí a partir daí, quando eu estava, vamos dizer, eu estava meio cheio de mim, assim, com tudo que eu poderia querer, aí eu comecei a pisar na bola, vamos dizer assim. Não percebi, não entendi o peso dos meus erros, do que eu estava fazendo e para onde que estava me levando, porque eu não tinha referencial. Minha referência era o que estava por aí. Tudo podia, eu não tinha limite nenhum. E questão de enganar, de
faltar com a verdade, de fazer o que eu quisesse, levou a vício, levou a traição, levou a destruir o casamento que eu tinha. E aí eu fiz tudo do meu jeito, e a hora que eu fiz tudo do meu jeito, eu me vi literalmente sozinho. Não sabia o que era paz. Dentro de casa, fora de casa, não encontrava paz em lugar nenhum. E eu ali, com tudo que eu sabia, com toda minha formação, minha pós-graduação, minha experiência, minhas viagens, meus intercâmbios, tudo que eu fiz, e nada tinha o conhecimento necessário para eu poder realmente dar um jeito na minha vida. Primeira vez que eu entrei na Igreja Universal, eu nem sei como que eu fui parar lá dentro. Participava fiscalizando, até poder ter confiança de entender que, não, legal, deu para perceber que aqui realmente é usada só a palavra de Deus, não é da cabeça de ninguém. Realmente o trabalho que é feito, a palavra que é colocada, todos os propósitos, até inclusive e principalmente a parte financeira, é baseada na palavra. Então isso me deu uma confiança para poder frequentar e ir crescendo na fé. O batismo com o Espírito Santo foi a solução de tudo, porque me trouxe paz, me trouxe confiança para poder resolver as coisas do jeito que a vontade de Deus deve ser. E foi a vez assim que eu descobri o que era paz de verdade, porque até então eu achava que paz era tranquilidade, era ficar de boa, ficar numa praia, era ficar sem fazer nada. Mas não, paz é você ter confiança na tua salvação, você ter confiança em Deus, que você está fazendo a vontade dEle. E eu tive essa confiança, tive essa paz dentro de mim que eu nunca tinha tido. Sou casado com uma mulher de Deus, a gente serve a Deus juntos, eu e minha esposa, e relacionamento com a minha família totalmente transformado, que eu tinha sido praticamente expulso do convívio, e hoje é um prazer para todos nós quando a gente se reúne, e a vida prosperando, tudo no lugar certo. Tudo no lugar certo, no tempo de Deus, as coisas acontecerem, mas tudo em paz que é o mais importante. Hoje em dia eu vivo pelo caráter de Deus, do que Ele direciona na palavra dEle. E eu uso tudo que Ele me deu oportunidade de conhecer, de tudo, de todos os conhecimentos da faculdade, de línguas, de tudo, eu uso isso como ferramenta. Mas o princípio é o caráter de Deus mesmo, porque isso me guia nos negócios, nos relacionamentos, em tudo. É isso que dá o resultado de verdade na nossa vida. Se você duvida, venha ver. Compara como é que é a sua vida, como você vive a sua vida, os resultados que você colhe, o que você faz, e compara com o que Deus quer de você, como Ele orienta que seja, mas de acordo com a palavra. Então, se você buscar isso e der uma chance para ver se isso acontece dentro da Igreja Universal, você vai se surpreender. Deus é muito grande e muda a sua história quando você toma a decisão de buscar. Eu deixo vocês agora com essa mensagem que fala a respeito do momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma jornada rumo ao Moriá, e de segunda a sexta, às 22h30, a nossa oração direto do Templo de Salomão. Deus abençoe. De segunda a sexta-feira, a oração da jornada ao Moriá, direto do Templo de Salomão. Às 10h30 da noite, bispos e pastores estarão orando com você e por você. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.